Vamos lá que o assunto hoje é um pouco técnico, mas... Peraí que eu apertei o botãozinho errado, mas eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível. Combinado? Combinado. Vamos lá. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like embaixo se você quiser, mas se inscreva aqui no canal se você puder. Isso você ajuda bastante a gente aqui. Bem, vamos embora, tá? Por quê? Qual que é a notícia hoje? Essa notícia, na verdade, saiu na sexta-feira, ali por volta do final da manhã, foi divulgado pelo próprio Fluminense. Depois saiu uma matéria no GE acrescentando ali algumas informaçõezinhas. Qual que é o título? Para você entender que não é bem assim. O Fluminense não reduziu 200 milhões de reais da dívida, não. Mas equacionou. Fluminense apresenta plano de pagamento de 200 milhões de suas dívidas cíveis e trabalhistas. Qual que é a situação? Deixa eu te explicar primeiro como que funciona isso. Isso é uma facilidade que, ao criarem o governo ter criado ali, os parlamentares criaram, depois foi aprovado e tal, enfim, a lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que é um dos modelos agora, que é o modelo que o Botafogo e o Cruzeiro usaram para virar empresa e serem vendidos, etc. Uma das facilidades que o governo criou foi de centralização das dívidas. Explicando o que são centralização das dívidas. Pegando a trabalhista, por exemplo, que é a mais fácil de se entender. O Fluminense dispensou, sei lá, Diego Cavalieri em 2017 e ficou devendo dinheiro a ele. Só um exemplo só, tá? Ficou devendo dinheiro a ele e aí Diego Cavalieri vai fazer o quê? Vai tentar cobrar o Fluminense não vai pagar, ele vai pra justiça. Entrou com uma ação na justiça, essa ação tá correndo, é uma dívida trabalhista do Fluminense a partir do momento que ela é executada. O tribunal fala, tem que pagar 3 milhões. Aí o Fluminense não paga. O que acontece? Que a gente vivia muito com isso, penhora. Chega a justiça e fala, toma os 3 milhões que ele ganhou da Copa do Brasil. Diego Cavalieri tá com a dívida paga. O que acontece normalmente são centenas de jogadores. A quantidade de advogados não é tão grande, porque esses jogadores tudo contratam uma quantidade pequena de advogados, então eu chutaria... o Mário acho que até fala isso numa coletiva, se não me engano, cerca de 20 advogados, mais ou menos. Você pega e centraliza todas essas ações. Diego Cavalieri abriu no fórum, a jurisdição lá, enfim, é do fórum, a comarca, de São João de Meriti. Aí o outro jogador, o Dario Conca, abriu na comarca de Santa Catarina, de Florianópolis e tal. Você pega todas essas ações que tem com o Fluminense, por exemplo, com o clube, junta tudo num tribunal só. Por exemplo, só no tribunal da vara tal, do Rio de Janeiro, nesse tribunal. Pega todos esses valores, lembrando, isso é uma ajuda para os clubes que viraram SAF. Pega todas essas pessoas, essas ações, né? Coloca tudo no mesmo bolo, um bolo só. Juntou aqui, deu 200 milhões, no caso do Fluminense. 200 milhões de reais que o Fluminense tem que pagar de dívida trabalhista e dívida civil. Juntou esse bolo todo aqui nesse tribunal, agora o que a gente vai fazer vamos pegar esses 200 milhões e vamos parcelar em X anos. X porque é um número, né? Tem ali a sua determinação de tempo. E por quanto tempo é isso? Bem, há um desentendimento ali, mas por volta de 6 anos. Na lei lá da SAF diz 6 anos. Ou seja, com 6 anos, se você tiver pago, se eu não me engano, 60%, você pode pedir uma prorrogação por mais 4 anos. Mas o principal tentando explicar aqui de uma maneira bem simples. Tudo isso são benefícios dados à SAF, a quem vira empresa. Você pega um bolo de dívida, junta e fala, agora você tem esse bolo aqui, ninguém pode te penhorar mais desse bolo. E fala, agora vá negociar com essas pessoas reduções. Porque, tipo assim, pro outro lado, que chamam de credores. Credores é quem? É o Diego Cavalieri, o cara tá lá, tipo assim, cara, não vou receber nunca, né? Não vou receber nunca. E aí, chegam pra ele e falam assim, olha, sua dívida é de 2 milhões de reais. 1,600. Topa 1,600? Aí ele vai falar, topo 1,600, beleza. E aí ele entra nesse plano lá de pagamento. O Fluminense
Na lei da SAF diz que é obrigado a destinar 20% das receitas correntes mensais. Isso é um percentual muito alto, 20%. Considerando que o Fluminense já vinha pagando o ato trabalhista, não, que era o antigo, né, esse regime centralizado, na verdade nada mais é do que um novo ato trabalhista ali. Isso pode, não sei quantos por cento que era, como é que era dentro da receita, mas é um percentual forte que segura. E se por sinal isso tiver alguma incorreção e etc, eu vou tentar até apurar mais com a direção do Fluminense, com a assessoria institucional do Fluminense, para saber como que tá funcionando essa parte, né, das receitas em si de tudo mesmo. Mas o ponto central o Fluminense tem que ir pagando. O jogador vai lá e oferece, por 1.600.000 eu topo. Aí o outro jogador que também tinha 2 milhões, ele topou por 1.100.000. Esse jogador vai receber primeiro. Quem dá o maior desconto recebe primeiro o valor. E o Fluminense todo mês vai lá e vai depositar, por exemplo, 4 milhões todo mês. Sei lá, dando um número aqui inexato. 4 milhões e depositou em juízo lá pro ato trabalhista. No caso, pro regime centralizado. Aí vai lá, os mais velhos recebem primeiro. Tem uma fila, que é de acordo com a idade, com os maiores descontos e tal. Aí 4 milhões, a dívida dele é de 1.200.000. Ele recebe porque ele é o primeiro da fila. O segundo da fila, a dívida dele é de 8 milhões. Então ele recebe a sobra e no próximo mês ele recebe o complemento e vai tendo uma fila para receber. Ou seja, isso força os jogadores a darem descontos maiores para receber mais rápido. Por isso que eu tô falando, é tudo um benefício para quem quiser virar empresa, virar SAF. Gabriel, você tá falando isso tudo, mas o Fluminense não virou SAF. O Fluminense não virou empresa, não. Pois é, a Portuguesa, famosa Lusa, que o Flamengo acabou com ela, né? Ou pelo menos a própria desorganização de escalar um jogador irregular numa última rodada de Brasileirão estando salva. Bem, ela entrou com um pedido e com uma ação na justiça dizendo que seria errado você dar esse benefício só para um grupo de times. Seria você, mal dizendo assim, seria você escolher alguns times para poder terem vantagens esportivas sobre outros. Não é um argumento que me convence 100% não, sendo bem sincero, no alto da minha juridiquês, né? Mas eles conseguiram, mesmo sem virar SAF, entrar nesse regime centralizado e juntar todos esse pacote ali, fazer tudo isso que eu descrevi, sem virar SAF. Aí o que o Fluminense fez? Eu também, o Vasco, eu também. Todos os clubes começaram a fazer, o Fluminense entrou e a diferença, o Fluminense teve o seu pedido aprovado, agora a gente vai pra notícia. O Fluminense teve o seu pedido aprovado ali em outubro e em outubro, novembro, o Fluminense tinha 2 meses para poder enviar essa proposta, que aí o que acontece? O tribunal aprovou, o Fluminense pode entrar. O Fluminense chamou todos os advogados, como eu falei, são centenas de dívidas, mas todos os advogados são tantos. E fez reuniões ao longo da última semana, fez reuniões com os advogados para ver quanto que eles topavam diminuir. Topa diminuir, diminuiu a dívida. Juntou tudo num bolo, fez o plano, mostrou como vai pagar, essa é uma parte importante, deixando claro como vai pagar. Tem uma série de documentos, eu recomendo você ler a lei da SAF. Eu gastei um bom tempo ali em dezembro lendo a lei. Tem que apresentar uma série de coisas, uma série de documentações, e vai levar isso, vai apresentar isso. Na verdade, apresentou isso no tribunal na última sexta-feira, né? Não necessariamente no tribunal, né? Mas apresenta isso na última sexta-feira para poder entregar esse plano de pagamentos. 200 milhões de reais, que é a dívida ali, que o Fluminense está apresentando esse plano de pagamento. Hoje a dívida do Fluminense é de 730 milhões de reais, segundo o último balancete, está na matéria do GE. 200 milhões de reais não sumiram da dívida. Não é o Fluminense pagou 200 milhões de reais. Não é isso. O Fluminense equacionou 200 milhões de reais. Por exemplo, tem gente que tem uma dívida muito maior do que outras pessoas, mas mais tranquila de pagar. Por quê? Se você tá devendo o carnê da Casas Bahia de R$50 por mês e você tá devendo 2 meses, você já tá devendo, você tá em atraso. Você tá ali com um problema, você não consegue pagar. Você tá com uma dívida de R$100, você tá em atraso. Essa dívida é preocupante pra você. Agora, se você, outra pessoa, tá com um financiamento do seu carro, você paga R$1.000 por mês, mas ele tá em dia e você já chegou lá pra financeira e falou, olha só, eu ganho 10 mil e é 1.000 o parcelamento do carro, eu consigo pagar de boa,
a sua dívida é muito menos problemática, apesar de ser de um valor maior. O que eu quero dizer com isso? As dívidas precisam estar equacionadas. Mais do que as dívidas, o valor da dívida é o quanto é de curto prazo, quanto que o Fluminense tem de dinheiro para pagar, vai ter dinheiro para pagar no período em que se deve pagar. Essas dívidas que estavam aí que entraram no regime centralizado, boa parte delas eram dívidas já para serem executadas. Ou seja, o Fluminense teria que ter, exagerando aqui, obviamente, teria que ter 150 milhões desses 200 milhões na temporada 2022. Quando, na verdade, a receita do Fluminense no ano, não é o lucro, é a receita, é tudo que ele recebe, tirando o que vai pagar ainda, é de 250, 280 milhões de reais, normalmente, no ano normal, né? Então, assim, tira esse bolo de talvez de 100 milhões, 50 milhões, não sei quanto era esse bolo, transforma isso num refinanciamento, que é o que foi o Profut, por exemplo, só que com outro tipo de dívida. São as dívidas com o governo. Essas agora são dívidas cíveis e dívidas trabalhistas. Você pega esse bolo de dinheiro e... famoso suaves prestações e provando para o tribunal que você vai ter condições de efetuar esses pagamentos. Entre aspas, uma vitória do Fluminense. Por que entre aspas? Porque o Fluminense escalou, nesse momento, trazendo pro futebol, o Fluminense escalou um time muito melhor do que o adversário. Gabriel, então isso é certeza de vitória? Não, porque aí tem que pagar. Pagar esse parcelamento todo, nos provar que está pagando todo o parcelamento, que está de fato, a dívida está equacionada, e dentro desse equacionamento está sendo paga, aí é uma vitória. Por enquanto, é só escalar um time mais forte do que o adversário. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Né? Como diria a pessoa que conhece, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. É um fato, é uma vitória, pelo menos um prenúncio de vitória para o Fluminense conseguir equacionar essas dívidas trabalhistas. Fluminense efetuando esses pagamentos, não ouviremos nos próximos meses, nos próximos anos, Fluminense foi penhorado no valor tal, penhora executada sob valor tal. Segundo ponto, para isso não acontecer, não podem ser feitas novas dívidas trabalhistas. O jogador que vai embora tem que estar com tudo pago. O jogador saiu antes do contrato, tem que ter um acerto para pagar tudo que tá devendo. Gabriel, mas o salário não tá em dia? Tá, mas aí o 13º às vezes atrasa, as férias também, tem ali uma premiação que ficou para trás, etc. E todos os jogadores que saem do Fluminense são parcelados isso, né? O Fluminense negocia para parcelar. E esse parcelamento tem que ser pago também. Isso também tem que ser pago. Então, assim, o princípio equacionou a dívida. Agora, onde a gente tem que ficar de olho para poder não... Sempre bom deixar claro, quando eu falo ficar de olho, não é dizer que a gente tá desconfiando. Mas sim, é desconfiar. Porque a gente tem que ser desconfiado. Ainda mais depois que a gente viu o que Peter Simpson fez. Ficar de olho no pagamento desse regime centralizado. Primeiro, ele tem que ser aprovado pelo tribunal agora e tal, enfim, tem que ser... Ainda faltam uns trâmites burocráticos, mas tem que ficar de olho nesse pagamento, isso não pode atrasar de maneira nenhuma. E ponto 2, ficar de olho em todos os jogadores que saem para que não se criem novas dívidas trabalhistas. Com esses 2 pontos aqui e conseguindo formar um time que, óbvio, o título é uma consequência, um detalhe muda, uma cobrança de pênalti e tal, a gente sabe disso, mas que faça sempre boas campanhas, esteja sempre nas cabeças dos campeonatos, rendendo bem, o Fluminense tem um futuro um pouco melhor. Na matéria do GE ainda se fala um pouco sobre FGTS, o Fluminense está sem regularizar FGTS desde 2001, né? É um problema sério. Foi excluído do parcelamento do FGTS em 2019, porque não conseguiu pagar, enfim. Então tem uma série de problemas ainda que estão sendo resolvidos ou não. Fato é que um problema começou a ser resolvido, que era essa dívida trabalhista e o efeito penhora. É isso. Qualquer erro meu pode me encaminhar aí no Twitter, no Instagram, ou aqui embaixo mesmo, que eu sempre dou uma olhada nos comentários. E até a próxima. Valeu!